Galera, seguinte, esse tutorial eu vou explicar a fazer um concerto de edição que supostamente eu acho que é uma das coisas mais comuns que existe quando a gente grava vídeos, geralmente para internet. Do que eu estou falando? Estou falando quando a gente grava um vídeo, geralmente com uma câmera, e fala alguma coisa, passa um texto, pensamento, tutorial, enfim. E como a gente não é ator, geralmente a gente comete erros na nossa fala, na nossa dicção. Primeiro, como eu disse, a gente não é ator para decorar texto, se exige treinamento. Segundo, uma câmera apontada para o nosso rosto é mais ou menos parecido com uma arma apontada para nossa cara, né? A gente fica nervoso e pode ter tudo decorado, bonito, e a gente fica nervoso e erra tudo. Para ilustrar o que eu tô falando, eu peguei uma gravação aqui que eu fiz com um amigo meu, um fotógrafo chamado Alan Eli, e ele é um cara que está bem acostumado a fazer tutorial, mas mesmo assim ele comete erros, porque isso é algo natural, como eu disse. E primeiro, para explicar para vocês, para ilustrar, eu separei alguns erros aqui de fala, de gravação, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Vou dar o play aqui. Primeiro, eu vou completar agora 31 anos, dia 29 de maio de 2017. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos. Brincadeiras à parte, eu sei que vai demorar um pouquinho, né, para chegar lá. Mas brincadeiras à parte, as pessoas que me perguntam muito no YouTube. Hoje no YouTube nós somos aí 32 mil. Hoje no YouTube nós somos 32 mil pessoas juntos aqui nesse canal. Parabéns, 32 mil. Mas enfim, algo deve ser feito nesses erros aqui, onde é que o sujeito errou o texto, e a gente tem que consertar de alguma forma. E eu vou mostrar duas formas, uma fácil e rápida e adequada, e uma segunda forma um pouco mais complicadinha, mas muito mais elegante para resolver esse nosso problema. Eu vou utilizar essa porção do vídeo aqui, analisar e fazer essa correção, para vocês verem o que dá para fazer, né? Eu estou utilizando o Adobe Premiere Pro CC 2015, mas essa ideia pode ser colocada em outros softwares. O software de edição é quase tudo igual, né? Eu gosto do Premiere, trabalho há 200 anos com Premiere, então vou mostrar no Premiere. Então o erro é o seguinte, primeiro a gente analisa. Vamos começar com as notícias. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos. Pois é, o cara errou aqui, problema do editor arrumar. Então a primeira frase que ele fala de forma correta. Vamos começar com as notícias. Para quem não me conhece, Então essa porção aqui tem um blá 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 que a gente tem que tirar fora. Então a gente vai usar essa primeira parte aqui, ele termina de falar, a gente corta com C e dá um clique ali. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos. Vezes na terceira ele acerta, que é aqui. Então a gente vai cortar aqui e essa parte tem que sumir, que tem erro. Se a gente juntar esses dois clipes, vai ficar da seguinte forma. Vamos começar com as notícias. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos com estúdio aqui no Rio Grande do Sul. Primeira consideração, quando a gente apenas faz um corte, emenda, a gente vai ter um erro, digamos, de continuidade espacial, porque a pessoa tem uma expressão corporal no último frame desse clipe, vai mudar a expressão corporal no próximo frame, quando ele acertou a fala, porque não tem como a gente decorar os movimentos para refazer os movimentos de forma completamente perfeita. E vai ocorrer o que a gente chama de jump cut, que é esse pulo. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamento. Particularmente, eu não me incomodo com esse tipo de coisa, com jump cut. Se a gente usa jump cut nos nossos vídeos e depois em todos os outros erros, a audiência acostuma com essa linguagem e perdoa esse tipo de coisa. Mas se a pessoa não gosta de jump cut, muita gente não gosta de jump cut, a gente tem que fazer alguma coisa aqui para consertar. Uma maneira bem simples é colocar uma transição
Eu recomendo a gente vir aqui no vídeo, transição, dissolve e colocar um Deep to White. O Deep to White ele coloca um flash branco, como se fosse um estouro de flash, para mudar esse corte não aparecer. Ele vai ficar assim. Vamos começar com as notícias. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos. Beleza, ele está muito comprido. Se a gente clicar na ponta aqui, ó, selecionar ele e diminuir o tamanho, a gente vai ter ali duração, 7 frames, entre 4 e 7 frames tá legal. Olha só como é que vai ficar. Vamos começar com as notícias. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos. Beleza, um monte de gente utiliza esse tipo de recurso para tapar esses furos. Não é um jump cut, é um flashzinho que a gente tapeia. Não é uma questão de tapear, é só uma questão de deixar a estética mais bonita, mais elegante, com mais fluência, digamos assim. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos. Então eu acho que funciona. Mas, porém, contanto, entretanto, todavia, eu tenho uma outra dica que eu faço que eu acho que fica bem mais legal. Só que a gente vai ter que alterar alguns parâmetros aqui da nossa timeline, da nossa sequência. O que acontece? Esse vídeo foi gravado em 1080, em Full HD. Geralmente, quando eu publico tutorial, vídeo, filme, clipe, o que for na internet, no YouTube, no Vimeo, eu publico em 720. Não tem necessidade eu não vejo muita necessidade de publicar as coisas em 1080, porque não vai fazer muita diferença. Mas mesmo assim, eu filmo em 1080 para a gente ter uma janela para poder trabalhar em cima. Que é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou na sequência aqui, no Sequence Settings, ele está em 1920 1080. Eu vou trocar essa timeline para 1280 por 720, que é HD, dou OK. Primeiro vai perguntar, cara, a imagem em 1080 está fazendo uma sequência 720. OK, é o que eu quero. O que vai acontecer? A gente tem um quadro de 720 com uma imagem que é 1080, que tem bem mais pixels para os lados. E é o que justamente eu quero. Para consertar e voltar para o frame anterior, basta a gente clicar com o botão direito e colocar esse botãozinho aqui, ó, Scale to Frame Size. Tadã! Agora a gente tem aquele quadro que era do 1080. Só que quando ocorrer um corte e eu deixar esse aqui sem fazer o scale, ele vai reenquadrar, então vai ficar algo parecido como a gente filmar com duas câmeras ou ter dois enquadramentos. Aqui a gente tem um plano médio do Alan e aqui a gente tem um plano médio fechado mais perto do close-up. O resultado vai ser esse. Vamos começar com as notícias. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos com estúdio aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, eu vou completar agora 31 anos. Então fica muito mais plástica a gente fazer essa transição e esse corte do erro, porque a gente vai ter dois enquadramentos diferentes e a gente pode mexer nesse enquadramento. Porque como a gente tem uma imagem de 1080 dentro de um canvas de 720, a gente pode alterar a posição em escala. A gente pode botar mais centralizar melhor aqui. A gente pode estar achando que tem pouco teto, eu posso baixar porque eu tenho pixels, eu tenho mais coisa para cima, então eu posso aumentar um pouco o teto aqui. Posso tentar deixar os olhos perto da linha do terço, que é por aqui, para ter uma proporção áurea, para a gente fibar, se é que vocês estão entendendo, o nosso frame. Então vai ficar algo bem bacana. Vamos ver? Vamos começar com as notícias. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos com estúdio aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, eu vou completar agora 31 anos, dia 29 de... Eu vou estender aqui para a gente continuar o corte, porque assim, se a gente utiliza essa técnica, a gente pode trocar de enquadramento, que é uma troca fake, para falar a verdade, para deixar a coisa mais interessante, mesmo nas partes que não tem erro. Por exemplo... Notícias. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamentos com estúdio aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Meu estúdio... Digamos, eu vou pegar no meio da fala aqui e refazer esse corte, cortar aqui, clico com direito e coloco de novo aqui o Scale to Frame Size. Só que eu tinha alterado o Motion aqui, a gente tem que voltar.
Aperta esse botão aqui, a gente reseta as coisas e vai ficar assim. Sul, na cidade de Porto Alegre, meu estúdio vocês estão vendo aqui ao fundo. E olha que bacana que ficou. Isso foi sem querer. Ele está falando de alguma coisa que a gente aproximou a câmera, depois ele vai falar do estúdio dele e aponta para trás e a gente abre o frame e deixa ele mais aberto. Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, meu estúdio vocês estão vendo aqui ao fundo. Então eu acho que é uma maneira bastante adequada de corrigir esses erros de gravações, que vai existir o tempo todo em qualquer gravação que a gente for fazer. A gente não está trabalhando com robô, nós estamos trabalhando com pessoas e vamos deixar essa edição de forma mais elegante, mais profissional, fazendo algumas pequenas alterações que demanda conhecer do programa e de conhecer da imagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, acho que é uma coisa bastante importante. Num mundo que todo mundo produz material e coloca no YouTube, então um abraço para vocês.